Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito das negociações do novo técnico do Clube do Remo, que parece que deram uma esfriada aí, e o Leão Azul, que está há uma semana sem o comandante oficial, e mais uma vez será comandado por Flávio Garcia na beira do campo amanhã diante da equipe do Atlético Paranaense. Leão que ganhou 2 desfalques de última hora importantes para este confronto. A gente vai conversar com vocês os motivos aqui neste vídeo e falar também um pouco sobre o Atlético Paranaense, equipe que está pressionada e que vai tentar aí a recuperação em cima do Leão Azul Paraense. O Remo que vai em busca da sua primeira vitória fora de casa e já está em Curitiba para este confronto importante. E falar também a respeito, finalmente, aí da multa rescisória que o Sport pagou ao Clube do Remo por conta do técnico Daniel Paulista. A gente vai explicar para vocês aqui os valores que o Leão recebeu nesta negociação que levou aí o nosso ex-treinador. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 neste conteúdo. Dê o like, aparece para você o botão hypar, para você colocar a pontuação deste vídeo no topo da plataforma do YouTube, pessoal. É muito importante sempre também você clicar aí no botão hypar. Verifique também a tua inscrição aqui no canal, nós chegamos na marca dos 40 mil inscritos e na semana do Clássico Repá tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero conversar com vocês a respeito deste assunto envolvendo finalmente aí o pagamento da multa rescisória do Sport Recife ao Clube do Remo pela negociação que envolveu o técnico Daniel Paulista e também a sua comissão técnica. O Leão, segundo o site ge.globo/Pernambuco, recebeu só aí da questão do Daniel Paulista R$230 mil desta multa rescisória e, segundo o jornalista Magno Fernandes, mais 100 mil por conta da comissão técnica. Então o Remo vai receber um total aí de R$330 mil pela multa rescisória com o Daniel Paulista, que agora sim vai ter seu nome rescindido em contrato com o Clube do Remo lá no bid da CBF. Com isso também o Remo poderá anunciar o seu novo treinador e também ele poderá seguir a sua vida agora treinando a equipe do Sport. O Remo que completou aí uma semana sem treinador, desde que o Daniel deixou o Bainão e foi lá treinar o Sport nas vésperas do jogo contra o Operário. E o Remo que durante esses dias que passaram, esses 7 dias sem treinador, alguns nomes surgiram como Barbieri, Zé Ricardo, Jorginho, e nos últimos dias estava negociando com o Antônio Oliveira, o português, que tem passagem recente pelo próprio Sport, Corinthians e Cuiabá. Segundo as informações aí do próprio DOL, né, de outros veículos de comunicação, não entraram em entendimento ainda o Clube do Remo junto com o staff do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira quer um valor aí acima do que o Remo quer pagar, além também de uma multa rescisória maior, em caso de um trabalho não dê certo, para o Clube do Remo pagar ao treinador português. Inclusive, multa rescisória tem sido aí um grande alívio para os treinadores do futebol brasileiro. O próprio Antônio Oliveira vai receber uma multa bem alta aí, do Sport Recife. O Remo quer um valor diferente, quer pagar metade do que o Antônio Oliveira está propondo e recuou, né? No momento as negociações estão realmente paralisadas por conta disso. E acredito até que o Remo deve ir atrás de outro profissional realmente, se a resposta do Antônio Oliveira não for positiva. A torcida do Remo que está, claro, esperando esse jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, mas também está de olho nessa situação do novo técnico. Inclusive, qualquer postagem hoje que o Remo solte lá nas redes sociais, o torcedor já fica perguntando quem será o novo técnico. Então, até o momento, nada ainda avançou em relação ao Antônio Oliveira, que chegou a estar próximo, mas por essa questão aí de multa rescisória, de tempo de contrato também, ele quer 2 anos de contrato, o Remo só quer 1, fica realmente complicado de chegar no entendimento com o técnico português de 42 anos, que até o momento é o nome que o Remo tenta para fazer a contratação.
Um inscrito lá no Instagram, ele comentou umas coisas comigo que me chamaram a atenção. Porque no Flamengo, o Marcos Braz, ele teve realmente muita facilidade em relação aos jogadores contratados, até pelo orçamento do Flamengo. Então ele tinha uma entrada muito fácil ali com os empresários dos atletas, mas no Flamengo, com exceção ali talvez do Jorge Jesus, o Marcos Braz teve muitos problemas para encontrar bons treinadores, né? E esbarrava muito também nessa questão da multa, porque o trabalho não dava certo e os treinadores, especialmente os estrangeiros, pegaram valores muito altos nessas multas rescisórias com o Flamengo, né? Tem lá o Domenech Torrente, tem o próprio Paulo Torres, eu acho que é um treinador português, também foi demitido. O próprio Rogério Ceni, enfim, o Flamengo teve problemas aí com treinadores na época do Marcos Braz, e acredito que aqui no Remo ele precisa obviamente saber negociar com os treinadores, até porque o Remo não tem um orçamento tão alto como o Flamengo tinha. Então aí que talvez esteja o problema até o momento para o Remo não ter fechado com o novo técnico, justamente essa questão do tempo de contrato, também da multa rescisória. Então todo cuidado é pouco, para que a gente não meta o pé pelas mãos, não erre nessa contratação e não fique no prejuízo futuramente. Realmente é bem complicado você pensar em pagar um valor muito acima do que a própria Série B geralmente paga aos treinadores. Bom, galera, agora eu queria conversar com vocês a respeito do jogo de amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que não vai ter aí os jogadores Felipinho e também Zapelli suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Zapelli, que é até o camisa 10 lá do time do Atlético, né? Um jogador bem interessante. O Atlético que não vive boa fase, vem de derrota em casa para o Atlético Goianiense. O Furacão é comandado agora pelo Odair Hellmann. E tem jogadores experientes por lá, como Léo Pelé, Juliano, o próprio Allan Kardec chegou até a negociar com o clube do Remo no início do ano. E o time paranaense vive uma crise muito grande, pressão do torcedor, teve protesto essa semana contra a diretoria. É um clube que caiu no seu centenário para a Série B, mas, como eu falei durante a semana, isso não quer dizer também que o jogo já tem favas contadas de que o Remo já venceu o confronto, não. É um jogo difícil, é sempre complicado enfrentar as equipes do Sul, sempre difícil enfrentar o Atlético Paranaense, seja em qualquer divisão que ele esteja, e não vai ser jogo fácil com certeza neste sábado. O Clube do Remo que já está em Curitiba, treinou hoje lá na capital paranaense, inclusive o Remo postou nas redes sociais aí um vídeo muito frio lá em Curitiba, que é a capital mais fria do Brasil, e vai ter a recepção, é claro, do Fenômeno Azul, que já foi lá no hotel, os torcedores do Remo que moram em Curitiba e região. O setor visitante vai estar cheio lá na Arena da Baixada para este confronto diante do Atlético Paranaense. E o Remo que de última hora ganhou 2 desfalques, pessoal, por conta aí de problemas físicos, né? O lateral esquerdo Sávio não viajou por conta de dores musculares, então é até bom prevenir ele até para o clássico reparo do próximo sábado, para que não vire uma lesão mais séria e a gente perca o Sávio aí por muito mais tempo. Então o Alan Rodrigues deverá ser naturalmente o seu substituto na lateral esquerda, e na lateral direita o Marcelinho também não viajou. E o Remo soltou hoje um boletim médico explicando a situação do Marcelinho e o porquê que ele não conseguiu viajar com o elenco para esta partida diante do Atlético Paranaense. O atleta Marcelo, no caso Marcelinho, apresentou no intervalo da última partida contra o Operário queixa de falta de ar e mal-estar, motivo pelo qual foi indicada a sua substituição imediata. Após o ocorrido, o jogador foi avaliado pela equipe médica do clube, recebeu medicação e permaneceu em observação no NASP, Núcleo Azulino de Saúde e Performance. Na manhã seguinte, foi encaminhado para o Hospital Porto Dias, onde realizou uma avaliação cardiológica inicial, que não evidenciou alterações significativas. Na quarta-feira, o atleta foi reavaliado pelo Dr. Henrique Custódio, cardiologista, que solicitou novos exames complementares, também sem alterações relevantes. No entanto, por precaução, o especialista indicou a realização de uma ressonância magnética cardíaca que está agendada para o final da tarde de hoje, sexta-feira. A liberação para retorno aos treinos dependerá do resultado desse exame complementar e será definida após reavaliação médica. É a nota assinada pelo Dr. Jean Clay e também Dr. Antônio Jorge Ferreira Júnior, diretores médicos do Clube do Remo. Então, gente, o Marcelinho sentiu esse mal-estar, sentiu dores ali na região torácica, e vocês sabem, né, no futebol principalmente, em esporte de alto rendimento, qualquer alteração
de cardíaca, de dores e tal, é sempre, obviamente, importante fazer exames para saber o que está acontecendo. Inclusive, recentemente, né, o Paulo Henrique Ganso teve um problema cardíaco, uma infecção, né, numa das artérias aí do coração, teve que ficar um bom tempo afastado. Graças a Deus conseguiu recuperar. Alguns atletas até não conseguem mais jogar futebol por conta de problemas cardíacos. Então toda a prevenção é necessária para que nenhum tipo de doença apareça e prejudique a saúde e até a vida dos atletas. Então, se o Marcelinho teve que fazer esses exames, a gente deseja aí melhoras para ele e tomara que nada de anormal apareça nesses exames e que logo logo ele esteja dentro de campo para ajudar o Clube do Remo. O Remo que tem aí excelentes profissionais, excelentes médicos, né, cuidando dos atletas, e é sempre importante fazer esse trabalho de prevenção, principalmente para que nenhum dos profissionais seja prejudicado no futuro. Na direita, no caso do Marcelinho não jogar, tem até uma informação rolando aí do próprio Magno Fernandes de que o Cadu seria o substituto natural, mas Pedro Costa, o próprio Ivan Alvarinho também correm por fora aí para substituir o Marcelinho, que não vai poder entrar neste jogo diante do Atlético Paranaense neste sábado às 18h30 lá na Arena da Baixada. Claro que a gente vai seguir acompanhando aqui também essas informações sobre o provável novo técnico do Clube do Remo, mas até o momento nenhuma definição e nós poderemos realmente passar mais um final de semana sem ter o nosso novo treinador. Galera, mais uma vez eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, que vocês cliquem no botão hypar para que esse conteúdo vá para o topo da plataforma, e vocês também verifiquem suas inscrições, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!